Há uma hora da vida em que o coração começa a pedir silêncio. Não o silêncio do vazio, mas o da clareza. Depois dos 60, a pressa já não tem mais o mesmo poder. O que importa já não é conquistar mais espaço, mas preservar o espaço certo. As relações ganham outro peso. Já não basta estar cercado de gente, é preciso estar cercado de verdade, segundo os ensinamentos de Confúcio. Aquele que não sabe escolher suas companhias acabará perdendo sua própria essência. Para ele, a convivência era uma forma de espelho. Os bons refletem o que há de melhor em nós, e os outros revelam o que ainda precisamos deixar ir. Por isso, aprender a discernir quem deve permanecer na nossa vida é, acima de tudo, um ato de sabedoria e liberdade. Muitos, ao chegar à maturidade, percebem que viver bem não depende mais de ter muitos ao redor, mas de ter poucos e sinceros. É o momento em que o tempo se torna precioso demais para ser gasto em conversas vazias, em culpas antigas ou em relações que se sustentam apenas por hábito. Nessa fase, o amor verdadeiro não se mede pelo quanto alguém te acompanha, mas pelo quanto alguém te respeita. Confúcio defendia que a virtude atrai a virtude, assim como o vazio atrai o vento. Quando o coração se purifica, o destino começa a selecionar por nós. As pessoas que não vibram na mesma verdade simplesmente se afastam, e aquelas que trazem paz acabam ficando, mesmo sem esforço. Mas para isso, é preciso que o olhar esteja desperto, e o coração maduro o bastante para não confundir apego com afeto. Aos 60, 70 ou mais, a sabedoria já se fez corpo dentro de quem aprendeu com o tempo. E é nessa fase que surge uma das maiores tarefas da vida: decidir quem realmente merece continuar ao nosso lado. Não por orgulho, mas por harmonia. Não por julgamento, mas por amor próprio. Porque, como dizia Confúcio, é tolice pedir que o rio permaneça com quem só o suja. Dona Amélia, por exemplo, descobriu isso aos 68. Durante décadas, acreditou que precisava manter laços com todos: família, amigos, vizinhos, conhecidos. Mas o que ela não percebia é que carregava pesos que não eram seus. Gente que só aparecia para pedir, reclamar, criticar. Um dia, cansada de tanta exaustão emocional, ela percebeu algo simples: quem se importa, cuida; quem apenas cobra, consome. E foi assim, silenciosamente, que ela começou a escolher. Não expulsou ninguém, apenas se afastou de quem não sabia somar. No começo, sentiu-se só, depois, sentiu-se leve. Hoje, ela diz: foi a solidão que me apresentou a paz que os outros não me davam. Segundo Confúcio, a vida se divide entre quem nos fortalece e quem nos dispersa. E o sábio sabe distinguir os dois, não pela aparência, mas pela energia. Por isso, este episódio é um convite à maturidade emocional. Um caminho para reconhecer 5 sinais claros que indicam quem realmente merece seguir contigo. 5 gestos simples que se revelam apenas quando o tempo nos ensina o que é essencial. Depois dos 60, não se trata mais de quantidade, mas de qualidade. Não de agradar, mas de ser verdadeiro. Não de manter laços, mas de preservar a alma. Porque o verdadeiro poder da maturidade está em saber dizer: eu escolho a paz, mesmo que isso signifique escolher menos gente. E assim começa esta jornada de clareza. 5 sinais, 5 espelhos, 5 provas silenciosas do que Confúcio chamava de amizade virtuosa. Cada um deles mostrará um caminho diferente. Ora de firmeza, ora de compaixão. Mas todos com o mesmo destino: a liberdade interior de viver cercado apenas do que é genuíno. Segundo os ensinamentos de Confúcio, a escuta é o primeiro sinal da sabedoria. Ele dizia que quem fala muito sobre si, pouco aprende sobre o outro. Na maturidade, aprendemos que o respeito não está nas palavras bonitas, mas na atenção silenciosa. Depois dos 60, merecem continuar na sua vida apenas aqueles que ainda sabem te ouvir com presença, sem pressa, sem julgamento, sem distração. Há pessoas que escutam para responder e outras que escutam para compreender. As primeiras te cansam, as segundas te fortalecem. Quando alguém te escuta de verdade, você sente. O corpo relaxa, a voz encontra ritmo, o coração se aquieta. É uma forma de amor sem espetáculo.
Confúcio dizia que a fala sábia nasce do silêncio atento. E esse silêncio é o que separa a convivência superficial da presença verdadeira. Pense em seu João, 72 anos. Durante muito tempo, ele se sentiu invisível. Nas conversas de família, todos falavam. Ninguém ouvia. Um dia, no grupo de caminhada, conheceu um rapaz de 40 anos, quieto, que apenas o escutava com interesse. Sem conselhos, sem pressa. Apenas ouvia. Com o tempo, seu João percebeu que se sentia melhor após cada conversa. Não era o tema. Era o respeito. E foi ali que ele entendeu. Quem te escuta, te vê. Quem te interrompe, te apaga. Depois de certa idade, o tempo se torna precioso demais para ser gasto com quem não te ouve. Se alguém não consegue te ouvir, também não saberá te compreender, te apoiar ou te cuidar. O respeito começa na escuta, e a escuta revela o coração. Portanto, o primeiro sinal de quem merece permanecer é simples. Essa pessoa ainda te ouve com alma. Te dá espaço para existir. Não disputa palavras, não muda de assunto quando você fala, não te trata como alguém ultrapassado. Te trata como parte viva da conversa. Segundo Confúcio, quem sabe ouvir, cresce, quem sabe calar, amadurece, quem sabe falar, ilumina. Na vida madura, quem fica é aquele que te faz sentir ouvido, não tolerado. E esse é um tipo de presença que o tempo não apaga. Segundo os ensinamentos de Confúcio, a amizade deve nascer da virtude e não da utilidade. Ele acreditava que o vínculo verdadeiro é aquele em que o afeto é livre de interesses, onde o outro é valorizado pelo que é, não pelo que oferece. Depois dos 60, esse ensinamento se torna ainda mais vital. É o tempo em que se enxerga com nitidez quem realmente te respeita e quem apenas se aproveita da tua bondade. Muitos passam boa parte da vida sendo generosos demais. Ajudam, escutam, cedem, sustentam. Mas o tempo mostra algo duro e libertador. Quem só se aproxima quando precisa, não está presente por amor e sim por conveniência. Confúcio ensinava que, onde há interesse, não há afeto, onde há virtude, não há troca. Ou seja, se o laço depende do que você dá, ele acaba quando você para de dar. Dona Celina, 74 anos, entendeu isso da forma mais clara possível. Durante décadas, sustentou emocionalmente filhos adultos que nunca a ouviram de verdade. Cada ligação era uma lista de pedidos. Um dia, ela ficou doente e percebeu o silêncio. Quem antes chamava todos os dias desapareceu quando ela precisou. Foi nesse vazio que ela descobriu algo profundo. Não é que eu tenha poucos ao meu lado. É que muitos nunca estiveram comigo de fato. Segundo Confúcio, o respeito é a prova da sinceridade. Quem te respeita, te considera mesmo quando não há vantagem alguma em estar contigo. Quem te usa, desaparece assim que você deixa de servir a algum propósito. Por isso, na maturidade, é preciso coragem para observar os comportamentos e não apenas as palavras. Quem te respeita, pergunta como você está. Quem te usa, pergunta o que você pode fazer. Há uma diferença sutil e poderosa entre companhia e utilização. Companhia é presença sem exigência. Utilização é presença sob condição. E o tempo, esse mestre silencioso, revela tudo. Depois dos 60, quem permanece ao teu lado apenas quando a vida está leve e fácil, não merece atravessar contigo o peso dos dias difíceis. Confúcio dizia: a lealdade se prova na ausência de proveito. Em outras palavras, só é fiel quem permanece quando não há nada a ganhar. Por isso, o segundo sinal de quem merece continuar na sua vida é a pureza da intenção. É a pessoa que te olha sem interesse, que te procura sem motivo, que te respeita mesmo quando você não está servindo a nenhum papel. Se quiser fazer um teste silencioso, faça o que Confúcio chamava de prova da ausência. Afaste-se um pouco, observe quem vem sem ser chamado. Esses são os que te respeitam. O restante, o tempo leva. E leva porque já não faz parte da tua harmonia. Depois dos 60, não se trata de punir ninguém, mas de se proteger. Quem te respeita, soma. Quem te usa, suga. E há uma grande diferença entre o cansaço da convivência e o descanso da presença. O primeiro te desgasta, o segundo te cura. Confúcio ensinava que a amizade verdadeira não depende da utilidade, mas da integridade.
E por isso, o segundo sinal é o respeito desinteressado, aquele que te reconhece, mesmo quando o mundo te ignora. Segundo os ensinamentos de Confúcio, o mestre verdadeiro é aquele que desperta o desejo de avançar, não o medo de mudar. Essa frase, ainda que milenar, carrega uma verdade essencial para quem chega aos 60, 70 ou mais. As relações que nos mantêm pequenos já não nos servem. Quem te prende ao passado, quem insiste em te lembrar dos teus erros, quem trata a tua idade como sinônimo de fim, não merece continuar no teu caminho. O envelhecer consciente é também um renascimento, e esse renascer exige espaço. Espaço para novos interesses, novas amizades, novas ideias. Quem te ama de verdade, apoia o teu florescer, mesmo que isso o afaste um pouco. Quem teme te perder, tenta te limitar. E é nesse contraste que o tempo revela quem te quer bem e quem te quer preso. Veja o exemplo de seu Renato, 67 anos. Durante décadas, ele viveu cercado de amigos que repetiam a mesma rotina: bar, reclamações e nostalgia dos tempos bons. Mas um dia, ele decidiu aprender violão. Um gesto simples, mas que despertou críticas. "Pra que isso agora?" diziam. "Já passou da idade." Seu Renato percebeu então que o problema não era ele querer aprender, era os outros não quererem mudar. Hoje, ele toca nas tardes de domingo em paz e diz: "Eu não perdi amigos, só descobri quem nunca me aplaudiu." Confúcio defendia que a amizade virtuosa é aquela que eleva, não a que acomoda. Amigos verdadeiros são os que te inspiram a continuar crescendo, mesmo depois de tanto tempo vivido. São os que te lembram que ainda há caminhos, projetos e alegrias possíveis. Quem te encoraja a ser melhor está dizendo, com gestos, que acredita no teu valor, e isso é uma forma de amor. Depois dos 60, o mundo tende a colocar limites invisíveis. Não combina mais com você. Nessa idade não dá. Agora é hora de sossegar. Mas Confúcio dizia que o homem nobre não se conforma com o limite, apenas o compreende. Em outras palavras, maturidade não é parar, é seguir com sabedoria. E só merece ficar ao teu lado quem compreende essa diferença. Preste atenção nas pessoas que te cercam, a quem te apoie quando você decide mudar algo na sua vida, ou a quem te critique, desmotive e ria dos teus planos. O terceiro sinal é este: quem te encoraja a continuar crescendo merece permanecer. Quem te prende ao passado merece descanso, longe do teu caminho. Às vezes, é preciso coragem para se afastar de quem não cresce contigo. Mas, como dizia Confúcio, é melhor caminhar só na direção certa do que acompanhado na direção errada. A vida, após certa idade, não é sobre velocidade, mas sobre leveza. E nada é mais leve do que estar cercado por quem vibra com o teu crescimento. Então, lembre-se, quem te empurra para frente quer ver tua alma viva. Quem te puxa para trás teme perder o controle sobre você. Depois dos 60, teu tempo é sagrado demais para ser gasto explicando teus sonhos a quem só sabe duvidar. Confúcio ensinava que o sábio permanece sereno, mesmo quando o mundo duvida da sua capacidade de florescer. E é por isso que o terceiro sinal é o incentivo, a força silenciosa de quem deseja ver você maior do que era ontem. Segundo os ensinamentos de Confúcio, o homem sábio busca a serenidade, o tolo, a euforia. Essa distinção revela muito sobre o tipo de pessoas que merecem permanecer ao nosso lado depois dos 60. A maturidade ensina que paz é mais valiosa que diversão, e presença é mais importante que entusiasmo. Há quem confunda convivência com espetáculo. Querem que você esteja sempre sorrindo, sempre animado, sempre disposto. Mas a verdadeira amizade compreende o silêncio, aceita o cansaço e acolhe os dias em que a alma apenas deseja descanso. Confúcio dizia que a harmonia não está na ausência de dor, mas na aceitação do momento. Quem te traz paz não exige que você esconda o que sente, apenas fica contigo, com calma, até o tempo passar. Dona Lúcia, 71 anos, aprendeu isso quando perdeu o marido. Depois do luto, muitos se afastaram. Alguns porque não sabiam o que dizer, outros porque não suportavam vê-la triste. Mas uma vizinha, Dona Marta,
continuou a visitá-la. Sentava-se em silêncio, tomava café, às vezes falava do tempo. Sem cobranças, sem conselhos, sem força, vai passar. Apenas presença. Anos depois, Dona Lúcia diz que aquela vizinha foi sua maior cura. Porque a paz, ao contrário do que muitos pensam, não é a ausência de dor, é a presença do cuidado certo. Quem te traz paz não te exige esforço. Não te obriga a parecer bem para merecer companhia. Não te critica por não ser como antes. Essas pessoas entendem que a vida amadurecida tem ritmos diferentes. Há dias de silêncio, dias de reflexão, dias de leveza. E tudo isso é parte do mesmo caminho. Confúcio ensinava que, onde há serenidade, há força. Ele acreditava que o verdadeiro equilíbrio surge quando o coração não precisa se defender o tempo todo. Por isso, depois dos 60, merecem ficar ao teu lado aqueles que te permitem ser como és. Sem máscaras, sem obrigação de estar bem. Quem cobra a alegria constante não entende que a sabedoria da vida é feita também de pausas. O quarto sinal, portanto, é simples e poderoso. Quem te traz paz te respeita até no silêncio. São essas pessoas que te ajudam a manter a mente limpa, o corpo leve e o espírito estável. Quem te gera tensão te cobra o impossível, ou faz do convívio uma prova de humor, esgota tua energia e te afasta de ti mesmo. Observe. Depois de conversar com alguém, você se sente tranquilo ou cansado? Essa é a pergunta que revela quem deve ficar. A paz é o idioma da maturidade. E quem fala essa língua entende que amar alguém é também deixá-lo respirar. Confúcio dizia que o ruído enfraquece o espírito, o silêncio o alimenta. Por isso, guarde perto de ti quem compreende teus silêncios, e deixe ir quem só entende tua alegria. Afinal, quem te ama de verdade não quer te ver sorrindo o tempo todo, quer apenas te ver em paz. Segundo os ensinamentos de Confúcio, a virtude floresce onde há gratidão, o ressentimento cresce onde há cobrança. Essa frase encerra uma das maiores provas da maturidade emocional. Compreender que o vínculo verdadeiro é aquele que desperta reconhecimento, não dívida. Depois dos 60, quem te merece é quem te faz sentir grato por existir, e não culpado por não corresponder a expectativas antigas. A vida já foi longa o bastante para mostrar que algumas relações sobrevivem de chantagem emocional. Depois de tudo o que fiz por você, você me deve isso. Se não fosse eu, onde estaria? Essas frases tão comuns são o oposto da virtude. Confúcio dizia que a bondade, quando cobrada, perde sua pureza. E quem usa a lembrança do bem para manipular o outro, na verdade, não ama, apenas negocia. Dona Teresa, 76 anos, viveu décadas assim. Uma amiga de juventude sempre lhe cobrava gratidão pelas ajudas do passado. Cada encontro terminava com uma culpa disfarçada de conselho. Até que um dia, cansada, ela decidiu colocar fim nesse laço. Não deixei de ser grata, disse. Só deixei de ser refém. A partir desse momento percebeu o peso que carregava sem perceber, e a leveza que é sentir gratidão sem medo. Quem te faz sentir culpa, te aprisiona. Quem te desperta gratidão, te liberta. A diferença é sutil, mas essencial. A culpa nasce da exigência, a gratidão do reconhecimento. Depois dos 60, o coração já não precisa de mais cobranças. Precisa de paz, reciprocidade e respeito. Confúcio defendia que a amizade virtuosa é um caminho de ida e volta, ou seja, ambos se sentem enriquecidos pela presença do outro. Se apenas um lado dá, enquanto o outro exige, esse laço está desequilibrado, e o desequilíbrio é o início da ruína emocional. A amizade madura é aquela em que um simples olhar já basta para dizer: obrigado por estar aqui. Não há cobrança, apenas sintonia. Por isso, o quinto sinal é a gratidão mútua. O sentimento de que a presença do outro é um presente, não uma obrigação. Quem te merece é quem te agradece, não quem te exige. Quem entende o valor do teu tempo, da tua história, da tua sabedoria. E quem reconhece com simplicidade que conviver contigo é um privilégio, não um fardo. Observe o teu coração.
Com quem você sente leveza? Com quem o riso vem fácil, a conversa flui e a presença é tranquila? Essas são as pessoas que te merecem, porque, como dizia Confúcio, a alma floresce quando se sente valorizada. E depois dos 60, nada é mais importante do que cercar-se de pessoas que fazem tua alma florescer, sem cobranças, sem chantagens, sem culpa. Em toda relação, há duas forças, a que prende e a que liberta. A maturidade é saber escolher a segunda. E é nesse ponto que a sabedoria se manifesta. Quando você reconhece que gratidão é o sinal mais puro do amor maduro. Confúcio ensinava que o verdadeiro respeito nasce quando ninguém precisa lembrar o outro do bem que fez. E assim, o quinto sinal se revela. Quem te merece é quem te faz sentir paz e gratidão simplesmente por existir ao teu lado. Depois dos 60, a vida se torna uma espécie de filtro silencioso. O tempo, com sua delicada firmeza, vai revelando o que realmente importa e quem realmente merece permanecer. Cada sinal que vimos é uma forma de sabedoria aplicada à convivência, um ensinamento que Confúcio transmitiria como um espelho para o coração maduro. O primeiro sinal mostrou que quem te ouve te respeita, porque a escuta é o gesto mais puro de amor e só permanece quem te reconhece. O segundo sinal lembrou que quem te respeita não te usa, pois a verdadeira lealdade não se mede por conveniência, mas por caráter. O terceiro ensinou que quem te encoraja a crescer não te prende ao passado, e isso é liberdade emocional. O quarto revelou que quem te traz paz não te cobra constante alegria, porque a paz é a linguagem dos corações maduros. E o quinto encerrou com sabedoria. Quem te faz sentir gratidão não culpa, pois só o amor livre de exigências floresce em plenitude. Segundo os ensinamentos de Confúcio, a harmonia entre as pessoas é a base da longevidade do espírito. Não há vida longa e serena quando a alma vive cercada de ruído, culpa ou desgaste. Por isso, a tarefa mais nobre da maturidade é cuidar do espaço interior e escolher, com serenidade, quem pode habitá-lo. Depois dos 60, não se trata mais de acumular pessoas, mas de preservar vínculos que tenham verdade. Não é solidão o que nasce quando nos afastamos do que nos faz mal, é liberdade. Confúcio dizia que quem se conhece não teme estar só. E é nesse ponto que o envelhecer se transforma em arte. A arte de ficar bem consigo mesmo, cercado apenas daquilo que te faz florescer. Dona Amélia, seu João, Dona Lúcia, todos entenderam o mesmo. A vida não se mede em quantos estão ao redor, mas em quanta paz cabe dentro. E essa paz é construída nas escolhas silenciosas, na coragem de dizer basta sem ódio, e no discernimento de manter o coração limpo, mesmo após tantas decepções. Confúcio ensinava que o homem nobre exige muito de si e pouco dos outros. Na maturidade, essa frase se torna bússola, porque esperar pouco dos outros é libertar-se das frustrações, e exigir mais de si é decidir viver com dignidade, mesmo quando o mundo não compreende teu silêncio. Por isso, ao encerrar este caminho, que você guarde uma certeza. O tempo não leva embora as pessoas certas, apenas limpa o espaço para que as certas possam chegar. E quem ficar, que seja porque traz paz, respeito, crescimento e gratidão. Depois dos 60, o amor verdadeiro não é o que promete ficar, mas o que permanece sem precisar prometer. O que se sustenta no olhar calmo, na palavra justa e no cuidado sincero. E é nesse ponto que a maturidade encontra a sabedoria. Confúcio defendia que sabedoria é preparar o futuro antes que ele cobre seu preço. E preparar o futuro, na vida madura, é escolher bem quem caminha ao seu lado. Porque paz compartilhada é a herança mais valiosa que se pode deixar. Segundo os ensinamentos de Confúcio, quem cuida da própria paz jamais depende da piedade do mundo. E é essa paz, serena e forte, que deve te acompanhar daqui em diante. Leve, lúcido e livre.